Olá, você amiga, você amigo do programa A Hora da Prosa. No programa de hoje, quero render uma homenagem a um grupo de trabalhadores e trabalhadoras que foram meus colegas de trabalho na década de 1990. Tem algum tempo isso. Mas assim, vocês já ouviram falar certamente de que as comissões de fábrica são importantes para o movimento sindical. No caso dos metalúrgicos do ABC, as comissões de fábrica têm uma importância fundamental, pois é a base para toda a organização do sindicato. É das comissões de fábricas que saíram as lideranças que consolidaram a retomada do movimento sindical a partir dos anos 80. Então, tínhamos comissões de fábricas na Volkswagen, na Mercedes-Benz, na Scania. Mas, em algumas indústrias pequenas e médias, também tivemos comissões de fábrica, e uma delas, em particular, se destacou muito dentro do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, que foi a Comissão de Fábrica dos Trabalhadores da Atlas Copco. Na década de 1990, aconteceu, no governo Collor, a abertura da economia. E isto causou uma série de problemas para as empresas brasileiras que não estavam preparadas para competir com empresas do resto do mundo e, consequentemente, para os trabalhadores. No ano de 1993, a direção da Atlas Copco rompeu um processo de negociação que estava em curso com a comissão de fábrica, da qual eu fazia parte, e demitiu arbitrariamente um grupo de trabalhadoras e trabalhadores. A organização daqueles trabalhadores e trabalhadoras era tamanho que a fábrica foi parada imediatamente. Parou-se a fábrica e permanecemos em greve durante 37 dias. Foi uma greve longa. Uma greve em que aconteceram 57 reuniões de negociação. Uma greve que teve uma assembleia por dia na portaria da empresa. E para essas assembleias, os trabalhadores trouxeram, além de outros sindicalistas que vieram dar seu apoio àquela organização, trouxeram personalidades importantes naquela época. Esteve presente na portaria da Atlas Copco, ou então deputado federal, Aloysio Mercadante, o Jair Meneghelli, presidente da Central Única dos Trabalhadores, a CUT, e o próprio Luiz Inácio Lula da Silva, que era, na época, a maior liderança da classe trabalhadora brasileira, e que já era candidato a presidente da República, na eleição em que ele disputou com Fernando Henrique Cardoso no ano seguinte, 1994, quando Fernando Henrique foi eleito presidente do Brasil. Mas o vídeo que nós vamos ver agora, ele mostra claramente a capacidade de organização desses trabalhadores. O desfecho desta greve, vocês verão no final do vídeo, foi algo inusitado em termos de negociação. A empresa foi obrigada a rever a sua posição, forçada que foi pela organização dos trabalhadores e trabalhadoras da Atlas Copco. Eu peço a vocês que assistam com bastante atenção. E no final, a gente conversa mais um pouco sobre esta greve que foi histórica. Brasil, 15 de março de 90.
Collor toma posse na presidência da República e põe em prática seu projeto neoliberal. O país entra em recessão e escancara suas portas para os importados. Diadema, 20 de setembro de 93. Os trabalhadores atrascópicos cruzam os braços e paralisam a produção. Motivo: 90 demissões. Esses dois fatos, aparentemente distintos entre si, revelam uma crise estrutural no país. Com a abertura de mercado, o Brasil se transformou num dos maiores exportadores de empregos. O discurso fácil de ingressar no primeiro mundo já custou o fechamento de milhares de postos de trabalho. Para os empresários, ficou mais barato importar que produzir. Esse é o caso da metalúrgica Atlas Copco em Diadema. Qualquer empresa que começar a substituir a sua produção por importação, a tendência natural não é vocês evoluírem profissionalmente, é vocês caírem na marginalidade e ficarem desempregados. É preciso que a gente comece a cobrar do governo o que ele vai fazer, o que ele pretende fazer, de uma vez por todas, para resolver esse impasse. Não é um impasse de admitir os governos, é um impasse de discutir que modelo de desenvolvimento que ele quer ter. A Atlas Copco pertence ao setor de bens de capital. É aí que estão agrupadas as empresas fabricantes de máquinas, equipamentos, material de transporte e de instalações industriais. São produtos que servem para integrar a produção de outras indústrias e que, por isso, dependem muito da taxa de investimentos na economia brasileira. A recessão, aliada à abertura de mercado, mostrou-se uma combinação perversa para os trabalhadores deste setor. Em 89, as 4 mil empresas de bens de capital empregavam 356 mil trabalhadores no país. No final de 92, o nível de emprego caiu para 216 mil. Em 2 anos, 140 mil trabalhadores perderam o emprego. Se a modernidade no Brasil não servir para emprego, não servir para melhorar os salários, não servir para nós termos um prato de comida nas nossas mesas, então para quem que ela vai servir? Nós também não queremos, então, essa modernidade. Mas os empresários do setor não estão perdendo com a retração da produção. Como a alíquota de importação caiu de 70% em 89 para 20%, muito do que se produzia aqui está sendo trazido de fora. O volume de importações quadruplicou em 6 anos. Em 86, o Brasil importava 700 milhões de dólares por ano em máquinas e equipamentos. No final de 92, o valor ultrapassava os 2 bilhões e 800 milhões de dólares. O setor de bens de capital, de máquinas, é o setor onde tem a mão de obra mais qualificada. É onde a gente pode impulsionar os outros setores de economia, melhorando a produção, aumentando a eficiência. Esse é um setor estratégico da economia brasileira. No entanto, a gente vê que o governo parece que não tem um projeto de Brasil, um desenho de Brasil, e o empresariado também vai se acomodando. Para eles é diferente se o lucro vem através da produção ou do comércio. Se eles vão se transformar em importadores ou produtores, o que importa no final do processo é o resultado da empresa, é quanto que ela vai ter de rentabilidade de lucro. Mas para o Brasil não. Para o país não é assim. Nós temos que resistir. Resistir levantando uma bandeira alternativa de desenvolvimento do país. Com as 90 demissões e a ameaça de mais 40, a greve dos trabalhadores da Atlas Copco se transformou num símbolo de resistência pela manutenção do emprego e contra o sucateamento da indústria nacional. Nós queremos a readmissão dos 90 demitidos e retomada das negociações para ser discutido, para ser questionado o porquê das 130 demissões, o porquê do processo de importação, o porquê do cancelamento das exportações e o porquê da terceirização em alguns setores. Se nós não fizermos essa discussão com a empresa, essa negociação agora, futuramente nós estaremos numa situação mais complicada ainda, com a fábrica menor. A Atlas Copco tem um monopólio de compressores industriais no país, um mercado que movimenta 200 milhões de dólares por ano. De origem sueca, a Atlas se instalou no Brasil em 74, no auge do chamado Milagre Brasileiro. Para manter o monopólio de compressores, ela comprou e fechou várias empresas que apontaram no mercado como concorrentes. A livre importação de máquinas representa agora uma nova ameaça. E para manter os lucros, a empresa quer jogar todo o prejuízo para os trabalhadores.
A intenção é fechar a usinagem e importar a tecnologia da Bélgica. Apenas parte da caldeiraria seria mantida para fazer a carenagem do compressor. Porque isso aqui vai virar uma empresa de representação da Atlas Copco da Bélgica. O projeto vai ser feito lá, o produto vai ser feito lá e nós vamos vender. Olha, virou uma empresa de comércio. E vocês, companheiros, estão com a faca e o queijo na mão. Porque se a Atlas Copco for só importar da Bélgica, para nós não interessa. Desculpe, melhor fechar. É melhor fechar. Nós queremos produzir aqui. Nós queremos escala de produção aqui. E essa luta que vocês travam aqui, e que com certeza será uma luta vitoriosa, é uma luta de resistência contra essa política. Portanto, os companheiros aqui na Atlas Copco estão conscientes de que não estão lutando apenas para garantir o seu emprego. Não estão lutando apenas para que a Atlas Copco volte a produzir, mas estão lutando para resistir a essa política de sucateamento da nossa indústria. O rombo do efeito Collor foi grande. Em 89, antes da abertura de mercado, a Atlas tinha 1.200 trabalhadores. Hoje eles são apenas 473 e ainda sofrem com a ameaça de mais 130 demissões. A greve da Atlas Copco pode significar um grande marco envolvendo o governo no sentido da geração, da produção e do emprego. Não interessa a nós que a empresa quebre, interessa que ela cresça, mas que desse crescimento nós também façamos parte. O exemplo da Atlas Copco serviu para denunciar uma crise em todo o setor de bens de capital. Quando a greve já chegava a 20 dias de paralisação, os metalúrgicos do ABC realizaram um ato de apoio aos trabalhadores da Atlas. Essa luta não é dos 470 trabalhadores da Atlas, e sim de toda a categoria, e sim de todos os trabalhadores a nível nacional. Então nós vamos votar agora, companheiros, se vocês concordam e se vocês topam bancar essa greve junto com o sindicato, com a diretoria. Quem concorda com esse encaminhamento, por favor, levante o braço. Mantenha o braço levantado. Está aprovado que nós vamos bancar essa greve por 2, por 3, por 4 e por 5 meses. Um abraço forte. Obrigado. O apoio e a solidariedade se estenderam durante todo o movimento. Parlamentares, comissões de fábrica, representantes da Prefeitura de Diadema, dirigentes do Sindicato e do Partido dos Trabalhadores foram presenças marcantes nas assembleias diárias. Além disso, trabalhadores de várias empresas contribuíram para o fundo de greve da Atlas. No total, foram arrecadados 1.200.000 cruzeiros. Até mesmo o pessoal da Clint, que presta serviços de limpeza na Atlas, e os funcionários da Câmara Municipal de Santo André deram seu apoio. Porque a gente sabe que uma das maiores dificuldades dos trabalhadores na luta nesse momento é a questão da sobrevivência, é a questão financeira que a empresa, a primeira coisa que faz é cortar o salário dos trabalhadores. Mas nós temos solidariedade, nós temos grandeza para isso, para fortalecer essa luta. Por isso nós vamos trazer também da Câmara de Santo André a nossa contribuição para o fundo de greve de vocês. E também vamos levar para dentro da Câmara Municipal uma moção de solidariedade e apoio à luta de vocês. O apoio também veio dos familiares. Um ato ecumênico foi organizado por eles na portaria da fábrica e foi celebrado pelo Padre Eli, da Igreja Católica, e por João Bosco, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Tanta força e mobilização pareciam não convencer a diretoria da Atlas Copco. Com um mês de paralisação, empresa e sindicato já tinham feito mais de 40 reuniões, sem nenhum resultado prático. O pacote vai resolver muito bem o problema da empresa, mas não resolve o nosso, porque nós queremos emprego e nós vamos lutar por emprego, nós queremos a produção aqui e nós vamos lutar pela produção aqui. Sem argumentos para derrubar a proposta dos trabalhadores, a arma da empresa foi levar o impasse para a Justiça do Trabalho.
O Tribunal Regional, preso à burocracia, julgou abusiva a greve dos trabalhadores. Defendendo a empresa estava um velho conhecido dos metalúrgicos, o ex-prefeito e ex-advogado do sindicato, Maurício Soares. Não é a Justiça do Trabalho que vai terminar com esse movimento. Não é a Justiça do Trabalho que vai enfiar goela abaixo aquilo que a empresa quer. Hoje o que nós queremos discutir aqui não é demissão. Nós queremos discutir a produção do país. Nós queremos discutir o emprego dos pais de família que tem aqui. Será que a empresa não pensa nisso? Se a classe trabalhadora se subordinasse à lei, não existiria a CUT. Porque a CUT foi fundada contrariando a lei, que proibia que se juntasse as várias categorias no instrumento único, porque essa é a força da CUT. Se a lei fosse perfeita, ela não mudaria. E se a lei não mudasse, a mulher não teria direito ao voto hoje. Nem tampouco os negros, nem tampouco nenhum de nós. Portanto, nós temos que refletir qual é o significado da lei. Até para a gente saber se nós devemos acatar ou se nós devemos forçar. A decisão dos trabalhadores foi unânime em manter o movimento. A greve continua ou não? Companheiros que concordam com o andamento da greve, levante o braço. O movimento dos trabalhadores da Atlas foi um exemplo de criatividade e luta. Durante toda a greve surgiram cinegrafistas, violeiros, fotógrafos, contadores de causos, escritores da greve, um repórter peão e vários trabalhadores revelaram seus dons culinários durante os plantões noturnos. A gente começou a aproveitar o espaço vago da greve, então ver se o pessoal ficar parado sem fazer nada, a gente começou a ocupar esse espaço com formação. A experiência nossa que a gente já vem fazendo há alguns anos nos movimentos de greve aqui. A unidade dos trabalhadores da Atlas Copco, ela não nasceu agora, né? Ela vem de um trabalho de mais de 10 anos, né? E depois tem outra, né? A peãozada aqui tem muita criatividade. No dia 12 de outubro, os trabalhadores organizaram uma festa para as crianças com esportes, brincadeiras, show de mágica com o metalúrgico Kaká e teatrinho. Aqui é a Rádio Marmelada, a rádio mais doce do seu rádio. É a minha, a sua. Você tá ligado no 130,6 da Rádio Marmelada, a rádio mais diet do seu diet. Portanto, não se preocupe os gordinhos e as gordinhas, porque é diet. É a mais diet do seu rádio. Então é o seguinte, vamos convocar o nosso repórter que está nas ruas, ele vai conversar com você, ele vai falar contigo. Alô, alô, Léo Beleléu, onde é que você está, Léo Beleléu? Muito boa tarde, senhores e senhoras, eu estou aqui numa festa incrível, maravilhosa, de um pessoal sensacional aqui na Atlas Copco, em Diadema, e nós vamos conversar com as pessoas hoje, nesse dia das crianças, maravilhoso de sol que está fazendo aqui. Nós vamos querer saber aqui dos pais, das crianças, o que é que eles deram de presente para o seu filho. Meu senhor, qual foi o presente que o seu filho ganhou nesse dia das crianças? Bom, meu filho, ele gosta muito de viajar, né? Então, como ele tá de greve, os professores dele, né? Então eu mandei ele pra Disneylândia, né? Ele vai ficar lá na Disneylândia um bom tempo, uns 5 meses, né? Deixa eu ver. Os trabalhadores formaram ainda uma comissão cultural, que promoveu um curso de iniciação musical e montou um coral de funcionárias. Uma parte desse trabalho foi mostrada durante a apresentação da Rádio dos Trabalhadores. Hoje demais com a nossa Rádio Peão. As entrevistas com a repórter Cecília Felício. Das reportagens nós teremos aí também o repórter Peão.
conto e a poesia circularam na Atlas pelas mãos de Mário Adamo, um trabalhador que já foi da comissão de fábrica e sempre se deu muito bem com as letras. No silêncio da noite, um som eu ouvi, aproximei-me e assisti. Cabisbaixo ele estava, em seu picadeiro, um palhaço chorava. Ele todo belo fantasiado, mas já sem a maquiagem do rosto pintado, expulsa por lágrimas que o coração não conteve. Quando me viu, tentou disfarçar. Percebeu que não iria adiantar, pois era grande a sua tristeza. Chamou-me, abraçou-me e pediu-me que me sentasse na primeira fila ou em qualquer lugar. Retificou. Escolha o que mais lhe convier, frisou, pois vou dar início ao meu espetáculo. Daí começou a brincar e pular, fazer malabarismo, cair e rolar pelo chão, dando risada, como se eu fizesse a centena de olhares. O fazia, sem dúvida, com o coração. Emocionado eu fiquei, chorando e sorrindo aplaudi. Somente aí eu pude entender o porquê do ditado que diz: a alegria do palhaço é ver o circo pegar fogo. Acabaram-se seus números e ele chegou bem próximo a mim e mais uma vez abraçou-me e sorrindo disse: obrigado, amigo, por ter me feito sorrir. O talento e a imaginação dos trabalhadores também serviram para protestar e criticar o posicionamento intransigente da empresa. Um cortejo fúnebre com direito a caixão personalizado e música ao vivo sepultou de vez o presidente da empresa, Ronald Pitt. Mas em poucos dias, o ritmo da música mudou. Estava chegando a hora da empresa dar o braço a torcer. A empresa suspende a partir de hoje todas as 77 demissões. E abre para todos os trabalhadores da fábrica um voluntariado. Então, companheiros, os trabalhadores que entenderam a proposta e que concordam com esta proposta, mas não baixando a cabeça, por favor, levantem as duas mãos. Ok? Mantenha as mãos levantadas, baixe a mão, por favor. Os companheiros que não concordam com a proposta, por favor, levantem as duas mãos. Ok? Companheiros que se abstêm, levantem as duas mãos. Baixe a mão, por favor. Ok? Ok, companheiros, está aprovada a proposta. Parabéns! Viva os trabalhadores da Atlas Copco! Aí, companheiros, agora podem voltar para casa. Amanhã retoma de cabeça erguida. Não vão trabalhar como louco não, hein? E não aceite pressão de nenhum chefe. Se alguém pressionar, avise imediatamente. Obrigado, gente. Boa sorte e a luta continua.
Esse foi um momento muito marcante da minha trajetória enquanto metalúrgico do ABC. Foi uma experiência singular, numa greve realmente histórica, que só foi possível dado o estágio de organização que os trabalhadores e trabalhadoras da Atlas Copco tinham naquele momento. 96% dos funcionários da Atlas eram sindicalizados. Nós fazíamos reuniões periódicas, permanentes, nós fazíamos convenções do grupo de fábrica, que era um grupo de militantes mais aguerridos, que era de onde saíam os candidatos para as eleições da CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Era dali que saíam os membros da Comissão de Fábrica e saiu também uma liderança, o Aleto José de Souza, que foi para a direção do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC e chegando lá rapidamente integrou a diretoria executiva e se tornou responsável por uma região na cidade de Diadema. Então, assim, os frutos desta organização foram muitos. Nós conquistamos bons acordos com a empresa. Era uma empresa de médio porte, com menos de 500 trabalhadores, mas que tinha um nível salarial equivalente ao dos trabalhadores das montadoras do ABC. O que ganhava um ferramenteiro numa Volkswagen, ganhava um ferramenteiro na Atlas Copco. Então, isso não era uma coisa muito usual em empresas do porte da Atlas Copco. Isso só foi possível porque havia ali um grupo de trabalhadoras e trabalhadores muito ocupados com a organização, com a conscientização dos colegas e das colegas de trabalho. Essa experiência eu considero muito rica. Vou levá-la para o resto da minha vida. E quero fazer deste programa Hora da Prosa de hoje uma homenagem a esse grupo de trabalhadores e trabalhadoras. Não vou nominar aqui, porque para não correr o risco de esquecer trabalhadores e trabalhadoras que foram muito importantes. Mas deixo aqui a todas e a todos eles a minha homenagem e o desejo de que estejam todos bem e todos continuando a lutar em defesa dos interesses da classe trabalhadora. Deixo aqui também um agradecimento especial à equipe da TVT, TV dos Trabalhadores, que foi quem produziu este documentário gratuitamente, em colaboração com a memória da luta dos trabalhadores e trabalhadoras na Atlas Copco. Pessoal da TVT, metalúrgicos do ABC, muito obrigado pela colaboração de vocês. O Hora da Prosa fica por aqui e a gente se encontra na próxima semana. Até lá!